E hoje nós temos a gratidão de receber mais uma vez um irmão nosso de Santa Maria, o Éder Vasconcelos. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Márcia. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez aí, participando desse encontro, desse entrelaçamento de corações. Muito obrigado. Obrigada a você também. Você é um trabalhador do Centro de Educação Espírita Boa Nova, né? Isso, trabalhador, fundador, né, estou presidente, né, com uma responsabilidade grande aí, e a gente traz esse abraço muito carinhoso aí de todos os trabalhadores do Centro de Educação Espírita Boa Nova de Santa Maria para vocês aí de Ceará. Muito obrigada e que leve o nosso abraço bem carinhoso para eles também. A gente está vendo ali, nós até conversamos já um pouquinho antes a respeito daquele quadro maravilhoso que você tem ali atrás, que é do Emmanuel. Conta pra gente sobre esse quadro. Esse quadro nós ganhamos, né, da Célia Diniz, né, lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga e Pedro Leopoldo. Esse quadro, quando foi pintado, original, por instrução do Chico, né, orientando o pintor e aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ter contato com Emmanuel, né, que até mesmo tiveram alguma visão ou em algum momento, quando ele se materializou, puderam ajudar para que os traços fossem bem definidos. O quadro original, depois com a morte do Chico, foi para a Federação Espírita Brasileira, que está em posse da federação. E foram feitas 3 réplicas, né? 3 cópias autorizadas, inclusive com documento da federação, dizendo que eram cópias autorizadas a serem feitas. Uma está em Uberaba, né? Outra está em Pedro Leopoldo, no Luiz Gonzaga, e a terceira estava guardada com a Célia e o pessoal lá do Luiz Gonzaga. E quando tivemos lá numa das nossas idas, inúmeras idas a Pedro Leopoldo, a Célia nos dá de presente aí, nos dando essa enorme responsabilidade de ficar com a terceira réplica, né, a terceira cópia do quadro de Emmanuel. É apenas um quadro, como a gente diz, né, mas para nós tem um peso muito grande, porque deve nos lembrar sempre da fidelidade e o compromisso que nós temos que ter com a mensagem de Jesus, através da terceira revelação da doutrina espírita, né? Jesus é a porta, né? E Kardec é a chave. E Emmanuel é o maior estudioso que temos, né, do Evangelho, e tem nos brindado aí com essas obras maravilhosas, né, para nos auxiliar na nossa iluminação, na nossa compreensão, né, da vida de Jesus. Então esse quadro, para nós, ele tem um peso de toneladas, né, na responsabilidade que assumimos e que deve ser até os últimos dias da nossa vida, com certeza. Que lindo! Você foi agraciado pelo trabalho no bem, isso é maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Eu te convido, então, agora para nós iniciarmos, né? Nós tivemos alguns probleminhas técnicos no começo, mas agora já está tudo ok. Então, nós vamos fazer uma prece para nos harmonizarmos, para entrarmos em conexão. E assim, Senhor, unidos que estamos nesse momento, iniciando esse encontro maravilhoso, com as tuas energias, com o teu amor envolvendo a todos nós, para que a boa palavra chegue até todos os nossos irmãos. E assim nós te dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo e qualquer mal. E é em teu nome, Pai, em nome do Mestre Jesus, de Oswaldo Melo, que é o mentor do Seara de Jesus, e de toda a espiritualidade amiga, nós então passamos a palavra ao nosso irmão Éder, que vai falar: Eu vim para que tenhais vida em abundância.
Muito bem. Agradeço mais uma vez o carinho com o qual a gente é recebido nessa casa. É a segunda vez que fazemos uma live e nos comprometemos aqui a trazer alguns esclarecimentos, alguns pensamentos, né, sobre esse tema que está contido no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, aonde Jesus diz que eu não vim para que para que tenham vida, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse tema nos remete ao Setembro Amarelo, né? Onde nós procuramos falar sempre sobre a valorização da vida, né? Este problema, né, que assola o mundo todo, que é a questão do suicídio, faz com que a gente procure pensar com profundidade sobre a importância da nossa vida, da existência e da responsabilidade com o que estamos fazendo com ela. E quando nós analisamos esse versículo, e tem diversos estudos sobre essa fala de Jesus, nós buscamos logo o contexto ao qual esse versículo está contido, né? Ele é o versículo 10, e começa no capítulo 1, aonde nós temos que buscar entender como que Jesus coloca essa questão para que a gente possa compreender a mensagem, a orientação, né, imperecível que ele traz para nós, espíritos imortais. Então, eu vou ler um pouquinho aqui só o contexto do versículo para que a gente possa depois fazer a nossa reflexão. Ele começa dizendo assim, na narrativa de João: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus aqui está colocando uma figura de linguagem, né, onde nós imaginamos o curral, e esse curral logo tem uma porta, né, e por onde deve entrar o pastor. E como nós vemos em inúmeras vídeos na internet, em diversas ocasiões, o pastor, com a sua voz, ele atrai as ovelhas, porque estão acostumadas com o pastor. E elas o seguem. E aqui Jesus está falando exatamente isso, para que a gente tenha o cuidado, né, de não seguir a voz daqueles que nós não conhecemos. Nós temos diversos falsos profetas, diversas situações em que nós nos deixamos levar por aquilo que não é de acordo com o que nós entendemos como sendo o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E é essa voz que nós temos que ouvir, na condição de ovelhas que somos. E às vezes, quando nós nos colocamos, de alguma forma, no movimento espírita ou numa liderança religiosa, às vezes nós nos colocamos diante do Cristo como pastores. Se vamos fazer uma prece, nós dizemos: ó, Senhor, o Senhor vê, eu estou à frente de uma responsabilidade, né, de conduzir pessoas, de cuidar de uma casa espírita, ou trabalhar no passe, de fazer uma palestra, né? Então, mediante a isso, Senhor, o Senhor, né, ajuda aí a passar essa pandemia. Na verdade, quando a gente faz essa fala dessa forma, nós nos colocamos diante de Jesus como pastores. E, na verdade, nós temos que nos colocar diante dele como ovelhas que somos. Seguir a sua voz, seguir o seu comando. Então, quando vêm os ladrões para tentar tirar as ovelhas dali, elas não o seguem.
Então, eles têm que entrar pela porta do fundo e roubar, e furtar. E aí traz todo o sofrimento. Então, quando Jesus fala que ele veio para trazer a vida, e a vida em abundância, nós precisamos refletir. Será que Jesus estava trazendo vida para quem já estava na vida e vivo? Porque nós estamos na vida, né? Estamos aqui e vivos, estamos falando, nos comunicando. Será que era isso que Jesus queria trazer? Claramente que não. Então, nós fomos lá para o filósofo e matemático francês René Descartes, que fala uma frase muito conhecida, né? Penso, logo existo. Só que a tradução, né, original diz que o correto é falar penso, portanto sou. Né? Quando eu falo existo, eu estou dizendo que eu existo, assim como esse quadro existe, como essa casa existe, como esse computador existe, né? As coisas existem, elas existem e elas podem terminar, né? Na verdade, tudo vira ruína e tudo termina. Mas existir é diferente de viver. Então, quando eu falo que penso, portanto sou, eu estou me colocando numa situação de imortalidade, porque eu sou. Eu sou quem? Quem eu sou? Né? Eu sou um espírito. Fui criado por Deus, né? Simples, ignorante. Sou o princípio inteligente do universo e saí das mãos do Criador com um destino, né, infinito. Então, eu existo, né? Eu existo, mas eu sou imortal. Então, eu sou um espírito imortal. E na pergunta 83, pergunta se o espírito tem fim, né? Os espíritos respondem que não. O espírito não tem fim. Ele teve começo, mas não terá fim. Então, nós somos imortais. Essa perspectiva da imortalidade nos coloca numa situação muito diferente de existir, que é de viver, né? Que é muito mais do que existir. Quando nós vemos na porta de uma padaria um homem, um pedinte e um cão ao seu lado. E quando as pessoas saem, dão ali um pão ou dão um dinheiro para o homem e para o cachorro o alimento. Qual é a diferença entre o cachorro e o homem? Naquela situação nenhuma, porque os dois estão ali simplesmente para existir. Viver é diferente, é muito mais que isso. É aprender, é se manifestar, é existir, não como a gente imagina quando nós estamos neste paradigma entre berço e túmulo, onde nós concentramos todas as nossas energias, todos os nossos quereres, todas as nossas buscas, todos os nossos anseios, nesse espaço que nós limitamos, entre o berço e o túmulo. Então, neste espaço, nós falamos que, para nós, existir é abundância na vida. Eu quero tudo que eu posso ter, eu quero ter nesse espaço. Eu quero ter abundância na minha vida. Eu quero ter coisas. Eu quero ser. Eu quero tudo para mim. Tudo que eu puder, mesmo que eu tenha que pisar nas pessoas. Eu quero atingir determinadas posições materiais, sociais. Né? Eu quero abundância na minha vida. Essa é a perspectiva de quem pensa somente no berço e no túmulo. Quando nós quebramos essas barreiras para muito antes do berço e para muito depois do túmulo, nós passamos a ter uma compreensão de espiritualidade. E aí passamos a agir e a pensar de forma espiritual. E aí sim, nós vamos pensar como Jesus disse. Passaremos a existir com vida em abundância. Diferente de ter abundância na vida. Então é uma existência, é um comportamento totalmente espiritual, aonde nada de material deverá definir o meu progresso. Porque a verdadeira propriedade, como está escrita lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade
É tudo aquilo que eu trago para esta vida e tudo que eu levo dessa vida. Portanto, eu não trago nada de material e eu não levo nada de material. Então, são esses processos que caracterizam a minha condição espiritual. E para mostrar que nós somos espíritos imortais, nós vamos lá de imediato no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, todos os seus capítulos não foram colocados ali por Allan Kardec de forma aleatória. Eles têm uma significação, eles têm uma premissa. E todos os 4 primeiros capítulos são o alicerce dos demais capítulos que estão acima do 5º em diante. E são nesses 4 capítulos que, se nós não entendermos com profundidade os 4 primeiros capítulos, nós não vamos entender o que está acima deles. Então, no capítulo 1, Jesus afirma que ele não veio destruir nada, que ele veio complementar, que ele veio planificar a primeira revelação, que era Moisés. Ele veio dar continuidade. Tanto que ele pergunta, o que está escrito na lei? Né? E aí respondem. E ele diz, está correto. Eu, portanto, vos digo e complemento. Então ele veio fazer o complemento disso. Então ele deixa claro que ele veio continuar a lei divina, que é uma só, mas que foi dividida em 3 partes, para que nós pudéssemos, de acordo com as nossas condições, em tempo e hora, compreender daquela forma. Então, no segundo capítulo, logo depois que ele faz essa afirmativa, que ele não veio destruir, que ele veio planificar, que ele veio continuar, ele fala, ele nos revela a realidade da nossa vida espiritual, onde ele diz que o meu reino não é deste mundo. É um reino espiritual, construído dentro do coração de cada um de nós, que quando nós saímos deste corpo e vamos para o mundo espiritual, que nós levaremos junto essa construção. Esse reino de amor, de justiça, de fraternidade no nosso coração. É uma condição espiritual. E no 3º capítulo, ele continua, ele falando, existem muitas moradas na casa do meu pai, esse universo tem infinitas possibilidades. E como é que nós vamos conhecer uma outra morada que não seja a Terra? Com esse corpo? Não dá. Nós precisaremos vivenciar isso de forma espiritual. Então ele coloca a perspectiva espiritual numa condição extraordinariamente clara para que a gente rompa esses limites que nos balizam como se fosse uma única existência, todas as oportunidades e tudo aquilo que devemos aprender, entender, aprimorar. Impossível. E no 4º capítulo, ele continua, e ele alerta, se olha, ninguém poderá ver esse reino, ou seja, construir esse reino, ver ele concluído, se não nascer de novo. Então ele coloca a perspectiva da imortalidade, né, uma única vida, né, com muitas existências, com muitas vindas ao corpo, com muitas encarnações. Revela para nós, através da pluralidade da existência, essa afirmação de que somos seres espirituais, que estamos jornadeando em uma encarnação, depois outra encarnação, e sucessivas, até que consigamos o nosso aprimoramento. E daí em diante, sim, nós vamos poder compreender, a partir do capítulo 5, que fala que bem-aventurados os aflitos, nós só vamos compreender as causas das nossas aflições se nós analisarmos isso de forma espiritual, para que possamos ressignificar a dor. Senão nós não compreenderemos a dor. Como que uma mãe que perde um filho, que não tem essa perspectiva espiritual que Jesus traz, como que ela vai poder consolar o seu coração? Essa dor vira desespero. Mas uma mãe que tem essa compreensão e que vê o filho partir antes dela, ela vai sofrer, mas ela vai sofrer com dignidade, com compreensão, com fé, na certeza de que estará entregando seu filho nas mãos do legítimo Pai, o Pai Criador. Então essa perspectiva de Jesus nos coloca
muito longe do nosso pensamento materializado que baliza a nossa existência, berço e túmulo, somente pela busca e pela afirmação pelas coisas materiais, pelos prazeres, pelos gozos, né? E a gente sempre fala que depois da primavera vem o outono e logo em seguida vem o inverno, né? E essas estações na nossa vida passam muito rápido. Então nós não podemos nos comportar como se tivéssemos uma única existência e como que se tudo que exista no mundo material possa nos satisfazer, porque não satisfaz plenamente. Nada de que exista de material no mundo nos satisfaz plenamente. O que vamos comer hoje, amanhã teremos fome de novo. A roupa que usamos hoje, amanhã teremos necessidade de usar outra roupa. A casa que moramos hoje, amanhã pode ser outra. Tudo é cíclico, tudo passa. Só o que não passa são aquelas aquisições, aquele trabalho que nós construímos dentro de cada um de nós, com valores e com atitudes espirituais. E as consequências de todos os meus atos, quando vemos essa perspectiva de vida espiritual, de abundância de possibilidades, nós vemos que percebemos, entendemos que todos os meus atos de hoje, eles continuam através da continuidade no mundo espiritual. Nesse período que nós chamamos de erraticidade, que é o período que nós ainda precisamos ajustar os nossos erros, os nossos equívocos, por isso que é a erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, nós sabemos detalhadamente, através da doutrina espírita, como que é essa vida espiritual, fora do corpo. Nos meados dos anos 80, o Papa João Paulo II, né, foi muito humilde em fazer a afirmativa, né, de que eles, enquanto Igreja Católica, sabiam da continuidade da vida. Mas, humildemente, ele admitiu, nós só não sabemos como, né? Então, nós temos esse privilégio de saber detalhadamente, através do estudo, através da terceira revelação, das mãos abençoadas de Allan Kardec, que nos traz a realidade através da ciência espírita, da filosofia espírita e do novo processo de conexão espiritual, o verdadeiro religar do nosso coração, para que ele fique gravitando em torno da unidade divina, o aspecto religioso da doutrina espírita, que nos faz mudar a perspectiva moral, nos faz compreender, né, através da continuidade da existência, que numa única vida, através de muitas existências, nós podemos sim nos aprimorar, evoluir e conhecer, quem sabe, essas inúmeras moradas da casa do nosso Pai. Porque nos é permitido, como filhos dele, conhecer, habitar qualquer uma de suas moradas. Basta que a gente se prepare para isso. Então, quando eu compreendo dessa forma, eu vejo que todas as pessoas que estão à minha volta, a minha família, os meus filhos, minha esposa, os meus irmãos consanguíneos, meus amigos, os meus companheiros de casa espírita, a maioria deles eu sei que já estiveram comigo em outra vida, né? Já estiveram antes junto comigo. Então, eu compreendo que perante esse conhecimento de que eles já estiveram comigo, já nos comprometemos juntos e por isso reencarnamos próximos, ou até mesmo recebendo nas nossas mãos esses espíritos comprometidos conosco, nós devemos mudar a nossa forma de agir e devemos agir melhor. Então, logo que a gente percebe um desafeto, nós temos que perceber que esse desafeto é para nós, deverá ser para nós, um professor, um educador, me ensinando a ter com ele a paciência, ter com ele o perdão, ter com ele tudo aquilo que interessa para que haja compreensão e impulsionar o meu processo evolutivo. Então, Jesus fala que nós devemos amar os inimigos. Aí eu diria para o William ou para a Márcia, que estão conosco aqui, né? Vocês odeiam o Epaminondas Rodrigues da Silva? Aí
Possivelmente o William ou a Márcia diriam, mas eu não conheço esse Epaminondas aí, né? Quem é esse? É lógico que nós não odiamos quem nós não conhecemos. Para que a gente odie, para que a gente odeie, para que a gente tenha ódio por alguém, é necessário que a gente conheça essa pessoa. Nós só odiamos a quem nós já amamos. Então nós devemos buscar amar os nossos inimigos. E amar os nossos inimigos não quer dizer sair de braço dado com eles. É simplesmente não desejar o mal e descristalizar a nossa mente, utilizando esse antagonismo, esse processo, como uma forma de nos educar os nossos sentimentos, para que a gente possa sair melhor. Então a gente só é inimigo daquele que já foi nosso amigo, daquele que nós já conhecemos. O trabalho é transubstanciar, modificar, transformar este sentimento para que seja novamente um sentimento de amizade, de fraternidade, o que não quer dizer que tenha que estar junto, andando junto, convivendo junto. Então, nós devemos compreender que essa é a forma de nós vivermos de forma abundante. Então a gente pode te perguntar, então a gente não morre? A gente morre. O Éder morre. O Éder morre fisicamente, morrem os órgãos. Na questão 68 do Livro dos Espíritos, né, respondem a Kardec que o que morre são os órgãos, né? Hoje eu tenho esse corpo. Quando esse corpo morrer, que tem o nome de Éder, né, eu retorno para o mundo espiritual. E lá eu posso ser João, pode ser a Maria, a Teresa, o Pedro, que fui em outras existências, outros nomes, diversas condições. Mas, logicamente, se eu for aparecer, visitar um ente querido e me tornar visível, eu me apresentarei, né, na forma perispiritual, como Éder. Então, o que morre é o corpo físico. O espírito permanece vivo, né? Aí a gente pode dizer, então, nós desencarnamos. Será? Né? Morre o corpo. Agora, quanto a desencarnar, vai depender muito, porque às vezes nós morremos fisicamente, mas nós não saímos do corpo. E este é um alerta que nós fazemos a todos aqueles que vivem apegados ou que não compreendem a sua condição de espírito imortal, desvalorizando o corpo e a existência. E é um alerta que nós fazemos sempre aos suicidas. E aqui nós não queremos falar da questão do suicídio, que provavelmente a casa já tenha debatido muito durante esse mês, nessa campanha extraordinária do Setembro Amarelo, que nos elucida e que nos faz lutar e divulgar a doutrina espírita de forma ampla, para que esses índices terríveis, essas estatísticas, né, modifiquem. E para que nós não possamos mais banalizar a nossa condição humana de existência. Porque se o suicida soubesse o que lhe aguarda no mundo espiritual, o tanto de tristeza, ele não se suicidaria. O tanto de sofrimento, ele não se suicidaria. Então a verdade é o que nós temos que enfrentar de quem nós somos. Então, na condição espiritual, eu olho para o lado e percebo todos aqueles que estão comigo. E se os meus problemas, se as minhas emoções estão vinculadas a desajustes, nós temos que enfrentar a nossa verdade, a nossa realidade. E para isso, nós não fazemos, muitas vezes, sós. Nós precisamos de ajuda, precisamos de amparo. Nós precisamos de ajuda profissional. Nós precisamos de consultar os profissionais da área da saúde. Se eu quero conversar com alguém, eu posso usar o CVV, eu posso buscar o atendimento fraterno da Casa Espírita, posso confidenciar para um amigo, mas eu preciso me libertar para que eu possa ver a verdade que existe em mim e me comportar ou buscar a espiritualização, a espiritualidade que existe em nós. E para isso nós temos um modelo, um guia que é Jesus, e que nos coloca na condição, para que isso aconteça, de humildade, né? Fazendo com que a gente perceba que nós não somos nem além do que podemos
E também não podemos ser aquém do que nós somos. Temos que nos colocar na real condição existencial. E muitas vezes nós confundimos simplicidade com andar com a roupa suja, furada. Isso tem outro nome. Isso é relaxamento. Né? Isso não é humildade. Humildade é eu me portar como eu sou. Quero aprender mais do que eu sei, né? E também não posso menosprezar o que eu já adquiri. Não posso estar aquém daquela condição em que eu já estou. Nós aprendemos com Emmanuel que nós dizemos que nós somos sim imperfeitos, mas nós não somos inúteis. Então nós podemos, mesmo com a nossa imperfeição, fazer essa fala aqui, porque eu não sou inútil. Né? Eu já tenho algum conhecimento, já tenho alguma andança, já aprendi com os meus equívocos e eu aprender muito mais ainda com o que está por vir. Então eu não posso confundir humildade com a situação de aparência física. E nem com a quietude, porque a pessoa diz, eu sou humilde, porque eu sou quieto, então eu sou humilde. Né? Não, isso pode ser subserviência ou pode ser timidez. Né? Humildade não é isso. Então, humildade é uma condição espiritual que todo espírito imortal deve se colocar, percebendo que o seu meio é o meio de aprendizado, é o campo de ação. Ali é que está as minhas necessidades. É no meu meio, no meu trabalho, na minha família, no meu hall de amigos, aonde eu tenho que aprender e me tornar disponível para Jesus. Para junto dele, a gente fazer as coisas que têm que serem feitas. Estar disponível para Jesus. Como Jesus estava disponível para o centurião que o procura para que curasse o seu soldado. Jesus descansando, sentado, à sombra, quieto. Vem o centurião e pede para que Jesus cure o seu soldado. Jesus levanta-se imediatamente e diz assim, vamos até a sua casa. Quando que alguém bate a nossa porta pedindo ajuda, falando de um sofrimento, e que a gente saia do conforto do nosso lar e vá até a casa daquela pessoa, para tentar resolver lá junto com ela o problema. Nós temos o exemplo de Maria, que quando recebe a visita do anjo, dando para ela essa enorme responsabilidade, né? Talvez a maior responsabilidade que uma mulher possa ter, qual é a sua reação? É de disponibilidade. O que ela diz? Eis aqui a sua serva, faça em mim a sua vontade. Olha só. E Saulo, perseguindo Ananias, às portas de Damasco, né? Quando Jesus aparece para ele, aquela luz mais forte do que o sol, né? E Jesus chega, Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual é a reação dele? É de disponibilidade. Imediatamente Saulo diz, o que queres que eu faça? Né? E aí Jesus vai lá em Ananias, aparece para Ananias, chama Ananias, né? E o que Ananias faz? Se coloca disponível para Jesus. Disponibilidade máxima, né? Senhor, eis-me aqui. O que Jesus queria com ele? Que ele fosse te encontrar a Saulo, para curar Saulo. Sendo que Saulo tinha vindo para matar Ananias. Né? A missão de Ananias tinha que ser muito corajosa, né? Porque ele ia de encontro ao cara que estava querendo matá-lo. Mas ele tinha nele a disponibilidade para enfrentar com coragem aquele pedido de Jesus. Ouviram todos esses a voz de Jesus, como o bom pastor que chega na porta do curral e chama o seu rebanho, e que grita ao seu rebanho, e que o seu rebanho ouve e o seguem até as pastagens lindas e que alimentam a nossa sede e a nossa fome espiritual. Então nós não podemos esquecer que do berço ao túmulo, nessa existência, neste momento muito, muito, muito importante, e que não significa nada diante do que já fomos e do que seremos. Neste intervalo, neste espaço, nós temos que ter disponibilidade máxima para as coisas espirituais. A pergunta é, nós temos essa disponibilidade? Antes estávamos falando com o William, né, que às vezes
palestrante que vai fazer a live não chega muito antes, né, para organizar, testar a ferramenta. A gente viu ali que tem problemas técnicos, né? E a gente fica pensando, mas se eu não tenho disponibilidade de dentro da minha casa chegar atrasado numa live, né? Se para as pequenas coisas a gente não consegue, imagina para as grandes coisas. Então nós temos que prestar mais atenção, né? E ver que hoje nós estamos numa situação que é consequência de encarnações passadas, porque as encarnações, elas são solidárias entre si. Então, o mandante de ontem é o mandado de hoje. Muito simples, né? O chefe de ontem, né, é o subordinado de hoje. É assim que funciona. Então, nós temos que prestar atenção para ouvir a voz do pastor que está todo instante nos chamando, né? Perceber que em uma existência, né, numa vida com várias existências, né, vivo no corpo ou fora dele, né, eu tenho possibilidades mais variadas de atender a Jesus, ao chamado dele, para que eu saia da minha mortificação, da minha situação, muitas vezes de Lázaro, enrolado, enfaixado nos meus problemas, julgando serem eles os maiores e os piores do mundo. Vamos ouvir a voz do pastor, que assim como Jesus chega no túmulo de Lázaro e o chama para que ele voltasse a viver, e não era uma vida física, porque Lázaro não havia morrido fisicamente, que Jesus não iria derrogar uma lei divina, mas era chamá-lo à vida espiritual, a uma nova proposta. Então nós temos abundância em tudo aquilo que nós precisamos nessa existência. Tudo. Até os passarinhos têm. Jesus não bota, Deus não bota comida no ninho de nenhum passarinho. E nenhum deles morre de fome. Tem abundância para tudo na nossa vida. Para todas as coisas. A questão é o controle, o equilíbrio, que é o desejo. Então, se eu tenho necessidade de comer, né, o que eu vou comer é que o desejo é que tem que controlar, né? Se eu preciso morar, essa é a minha necessidade. Todos necessitamos morar. O desejo tem que controlar onde, né? Então, se um dos fatores que influenciam na felicidade é a posse do necessário, e nós temos que saber qual é o necessário. Mas o que baliza isso é o equilíbrio, é a intensidade, é o desejo. E aí é que está o nosso problema. É que nós não sabemos controlar o desejo. E é esse desejo que nos leva pelas portas largas, pelos caminhos que nós já percorremos, que nós já conhecemos e que nós já sabemos as consequências que isso significa para cada um de nós. Então, nesse vasto caminho, né, que nós temos na Terra, né, cada um de nós busca o alimento espiritual que corresponde à nossa posição evolutiva. Uns buscam no espiritismo, no conhecimento, no estudo aprofundado, na responsabilidade. Outros buscam mais na questão do espiritualismo, né, numa vivência mais periférica. E está tudo certo, não tem nada errado nisso. A questão é que nós temos que buscar tudo aquilo que corresponde à nossa real posição evolutiva em que nós nos encontramos. E para isso nós temos que fazer essa análise, esse reconhecimento de forma humilde. Lá no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel assina uma mensagem extraordinária, que é o prefácio, que tem o nome de Brilha a Vossa Luz, né? Lá no início diz assim, ó, a abelha suga a flor, o abutre reclama dos pojos, o homem busca emoções. Então, a abelha busca a sua emoção, a sua felicidade, né, ao sugar o pólen da flor. Para ela, aquilo ali é a coisa mais importante que tem. É uma emoção muito forte. O abutre busca a mesma coisa. Só que o abutre encontra isso nos despojos, na carniça. E nós
buscamos as nossas emoções como abelha ou como abutre? É na experiência que cada um de nós está tendo nesse momento na nossa vida, né? A experiência humana, que é a matéria-prima das emoções. Cada experiência, cada acontecimento é matéria-prima para que possamos alinhar as nossas emoções, para que possamos sentir a abundância da vida que existe em cada um de nós nas escolhas que fazemos. Então, vida não é só existir, é experiência digna. É a experiência digna da imortalidade. Tudo aquilo que experimentarmos, tudo aquilo que buscarmos de forma espiritual, isso para nós sim que é vida. Mas isso tem que acontecer de forma digna. Porque o assaltante, quando vai assaltar, ele vive uma emoção, ele tem adrenalina, ele vive um processo ali, né? E a experiência do assalto, ela é digna de durar para sempre? Não. Porque ela não é uma experiência digna de imortalidade. E a caridade gera em nós uma emoção e é uma experiência digna que deve durar para sempre, a de ajudar o outro? Sim. Essa é uma experiência digna da imortalidade, do espírito imortal. Então, vida plena, abundante, são as experiências que vão durar para sempre em cada um de nós. Então, a vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui, mas na abundância dos benefícios que esparge, que espalha, por onde quer que se encontre, atendendo aos desígnios de Deus e do nosso Mestre Jesus. A vida espiritualizada que Jesus se refere corresponde a toda a atividade da alma, né? Essa fidelidade ao bem, a alegria de servir, a alegria do trabalho digno, a esperança, né? É disso que ele fala, é dessa abundância, né? É dessa diferença de uma vida que às vezes é mesquinha, empobrecida, apequenada, porque nos importamos somente com aquilo que os sentidos podem desejar, ou sentir, ou vivenciar, né? Então, nós temos um experiente, né, que é Jesus, nos conduzindo aí para os páramos da imortalidade. Então, a gente vive entre duas humanidades, né? Uma altruísta, caridosa, amorosa, e a outra egoísta, prepotente, indiferente, né? A pergunta é, de que lado nós nos encontramos? De que lado nós queremos estar desta humanidade? Da caridosa ou da egoísta? Então, Jesus veio para que a gente tenha essa vida plena, abundante, né? Que se conquista com a elevação moral, né? E a prática constante da caridade. Fora da caridade não há salvação. E será que nos dias atuais nós podemos dizer que estamos vivenciando essa experiência com Jesus? Será que na pandemia nós estamos dando exemplo de vivência com Jesus? Nós podemos nos questionar. Porque quando nós vemos que as pessoas, a maioria de nós, né, ultrapassa as orientações, os limites das indicações dos órgãos de saúde e que fazem junções, que fazem encontros, né, onde há aglomeração, nós vemos que nós não estamos agindo de acordo com uma experiência digna de se dizer com Jesus. Será que nós estamos preparados no mundo para viver no mundo, pertencendo à condição espiritual e não nos sentindo escravizados pelas paixões humanas? Será que nós somos adoradores de outros deuses? Será que nós somos monoteísta ou politeísta? Que Deus comanda a nossa vida? Será que é o Deus tecnologia? Quando eu, para não entregar um celular, eu permito que as pessoas, que o assaltante me dê um tiro? Que eu perca a vida física? Então, qual Deus nós estamos seguindo? Então nós temos que ver o que o Espiritismo nos ensina. E o Espiritismo nos ensina que nós não temos que temer
Nós não temos que temer. Porque se Deus é conosco, nada pode ser contra nós. E nós vemos, às vezes, espíritas com medo de desencarnar. Aí, quando a gente está no corpo, tem medo de morrer, de desencarnar. Quando está no mundo espiritual, tem medo de reencarnar. Porque eu vou esquecer, eu vou ter o véu do esquecimento, eu vou esquecer tudo que eu fui, tudo que eu sou, e eu vou esquecer o meu planejamento, né? Tem medo de reencarnar. E quando está aqui, tem medo de desencarnar, porque não sabe o que vai encontrar. Tem muito espírita que vai fechar os olhos aqui, quando abrir os olhos do mundo espiritual, vai dizer, ih, é verdade, a gente continua mesmo, né? Ainda não tem a fé plena. Acredita, mas vai ver se é verdade quando chegar no mundo espiritual. Então, indo para o encerramento, nós temos que perceber que o que mais nos deve aterrorizar neste mundo e no mundo espiritual é uma consciência culpada. Isso sim, nos paralisa. Então, no nosso planejamento reencarnatório, todas as coisas já ficam decididas ali, baseadas nas encarnações sucessivas. Por exemplo, o corpo que temos. Isso é definido no planejamento reencarnatório, mas não no momento que é feita a escolha. Porque há 200 anos atrás, eu recebi um corpo perfeito, um corpo bonito, esbelto, saudável, atlético, né? Só que aí, como eu tenho esse corpo saudável, bonito, atlético, há 200 anos atrás, né? Eu passo a destruir ele, com todos os excessos possíveis que um corpo pode suportar, né? De tudo, todos os tipos de abuso. Aí eu chego no meu planejamento reencarnatório. E o corpo, como é que vai ser? Aí o benfeitor que está organizando disso. O corpo, tu já decidiu, há 200 anos atrás. Então, tudo isso está no nosso planejamento reencarnatório. Aí, se o corpo está ok, né? A situação financeira, como é que vai ser? Né? Olha, a situação financeira está bem, né? Na última encarnação, tu usou bem todos os recursos, está tudo certo, né? Então, tu não vai ter problema nenhum. E as emoções? Aí tem problema, né? Eu não soube lidar muito bem com isso, com isso. Então, tudo isso é definido no planejamento reencarnatório, mas não como escolha que tu vai na prateleira e pegue. Tudo já está definido através da solidariedade que existe entre as encarnações que nos antecedem. Porque é isso que baliza, né, o nosso retorno ao corpo físico. Então, às vezes, nós nos encontramos, quando reencarnamos, né, imobilizados como Lázaro. E nós temos que sair daquele túmulo, né, atendendo o chamado, né, do pastor e nos comportar, não como pastores, mas como ovelhas que somos, e seguir, né, o nosso mestre. Somos imortais, vivos em abundância. Temos que agir com vistas na eternidade e não numa única existência, né? Isso nós vemos de diversas obras, né, exemplos mais variados. Nós temos o exemplo de Públio Lentulus, né, no livro Há 2000 anos, que foi uma das encarnações do nosso querido Emmanuel, né, quando Jesus atende o pedido do senador, né, para que curasse sua filha, dizendo, olha, enquanto nós conversamos aqui, a tua filha já está sendo curada lá, porque lá na tua casa tem um coração fervoroso na fé, que era Lívia. E não porque tu está me pedindo. E Jesus ainda dá uma oportunidade para ele, diz assim, olha, tu pode modificar tudo, tu pode me seguir agora, alinhar a tua vida ao evangelho agora, ou pode ser daqui a séculos, né? Todos nós sabemos qual foi a escolha que Públio Lentulus fez. E também nós podemos ver essa abundância de vida, de possibilidades que Jesus dá, quando Pedro tira a espada para cortar a orelha do soldado. Ali Jesus dá para Pedro a vida em abundância nas possibilidades. Pedro, guarda, né, porque com ferro fere, com ferro será ferido. Né? A abundância nas possibilidades da imortalidade. Né? Então nós temos os mais variados formas de vivermos e percebermos essa abundância que Jesus traz para cada um de nós. Né? Temos que viver e tirar o máximo de aprendizado com o mínimo de sofrimento. Então o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo.
É nele, no Evangelho, na vida de Jesus, que nós temos que tirar os exemplos mais fecundos e mais claros para a nossa existência, para a nossa vida. Eu me coloco à disposição do William, da Márcia, se tiver alguma pergunta, para que a gente possa concluir o trabalho dessa noite. Muito, muito obrigada. Muito bom ouvir você e que nós somos amados, recebemos esse amor de Deus, nosso Pai, e principalmente que a gente pode sim, nessa reencarnação, como você falou, progredir, aprender. Isso aí é tão importante porque, principalmente quando a gente começa na doutrina e a gente se deslumbra, né? Com todo o conhecimento, com todo aquele caminho que a gente tem que percorrer, e aí a gente fica se culpando por muito tempo, porque a gente não consegue, é imperfeito, aí cai aqui, levanta ali. E aí a gente fica com essa coisa da culpa, né, de não estar sendo, de não estar lutando da maneira correta. E a mensagem de Jesus, né, Márcia, ela é para todos os povos, né? A gente vê, assim, sociedades ricas, né, e ao mesmo tempo homens pobres, né? A gente vê medicina super desenvolvida, né, e as pessoas doentes, enfermas, né? Mesmo com todo esse avanço, né? Então a gente vê, assim, países, estados poderosos, né, e ao mesmo tempo pessoas escravizadas, né? Só a mensagem redentora do Cristo é que vai modificar esse processo, né? Então, não pode ser buscado isso de forma irresponsável, né? Certo. Temos ali uma pergunta da nossa irmã Débora, que é de lá do Ceará. Gratidão por tua exposição, Éder. Mesmo com o entendimento espiritual, como amenizar as aflições de irmãos tão materializados? Como perceber a ideação de alguém muito próximo? Sempre que a gente percebe Ela completou ali, desculpa te sim, interromper, irmãos tão céticos quanto à espiritualidade. a melhor forma da gente agir é mostrando em nós mesmos, né? As pessoas só vão aceitar aquilo que elas querem aceitar, né? Eu tive um pai alcoólatra, né? E ele desencarnou alcoólatra. Ele não quis livrar-se do alcoolismo. E tinha todas as possibilidades, tinha abundância de possibilidades. Tinha filho com conhecimento espírita, tinha meios médicos de ser resolvido, né? E ele optou por terminar a encarnação dele num suicídio indireto, né? Absorvido totalmente pelo alcoolismo. Então, não adianta nós pegar um alcoólatra ou alguém que não queira crer nas questões espirituais e obrigá-las, porque não vai dar certo. Se tu pegar um alcoólatra, tu bota numa clínica, tu interna, tu tira aquele álcool do corpo, mas se ele não quiser estar ali, a hora que ele sai dali de forma obrigada, ele vai vivenciar a experiência do álcool novamente. Então, é esperar o momento. Então, eu recomendo que a gente procure mostrar na gente, né, as pequenas modificações no nosso dia a dia, na nossa atuação, quando a gente consegue mostrar a paciência que já existe em nós, o perdão que já existe em nós, o auxílio constante, né, saber agir de forma compreensiva. Esses acontecimentos em nós é que vão fazer com que essas pessoas percebam, olha só, a Márcia está diferente, como ela está mais pacienciosa, como ela está mais afetiva, mais carinhosa. Olha, ela está indo lá naquela casa espírita, lá na Seara. Né? Quando vê a pessoa tá ali junto, né? Então não adianta nós querer fazer com que aquele marido que leva a esposa até a porta da casa espírita, a esposa entra na casa espírita, vai para o trabalho e ele volta para casa. Vai ter um dia que ele vai querer entrar, mas é o dia dele, é o dia que ele estará querendo fazer isso. E quando ele fizer isso, ele vai dizer assim, o tempo que eu perdi. A gente vê isso com muitos companheiros, né? Que fazem assim. Então é mostrando na gente, né? Um coração tocado pelo Evangelho, alinhado com os ensinamentos que a doutrina espírita traz, modifica todo o seu meio. É só uma questão de tempo. Né? Tem que ter paciência. Né? E sempre que puder ter oportunidade, né?
toca nas questões espirituais, mas de forma suave, não positiva, de forma, né, austera, porque isso pode afastar. Mas ir mostrando, com paciência, com calma, né, e contando as benesses que essa doutrina maravilhosa, que faz tanto por nós, é capaz de fazer. E aos poucos a pessoa vai se envolvendo e vai se libertando, vai tirando aquelas amarras como Lázaro, né, mortificados em vida, né, para a ascensão aí, em busca das coisas espirituais. Que lindo. Temos mais uma pergunta da Idianês. Boa noite, Éder. Como posso ajudar um amigo ou familiar que cometeu o suicídio? A melhor forma é sempre a oração, a boa lembrança, né? É conectar o nosso coração com esse coração que certamente estará sofrendo muito, né? Às vezes nos escapa, né? Essas pessoas que a gente tanto ama e que gostaria, né? Que não tivessem cometido suicídio. Nós já vivemos algumas experiências nesse aspecto. Nós tivemos um caso de um menino que começou a frequentar a nossa casa espírita. Na verdade, ele chegou assustado lá. A casa estava aberta, ele entrou e disse assim, olha, eu vim aqui porque eu vi que tem movimento aqui, acho que é coisa do espiritismo, e começou a fazer pergunta, e a gente notou uma grande ansiedade nele. Né? E ele foi bem claro, disse, olha, eu entrei aqui porque eu estou pensando em me suicidar, mas eu quero ver com vocês o que vocês pensam sobre isso. Quando ele falou aquilo, nós alertamos, meu Deus, vamos, né, cercar esse menino, um menino lindo, uma beleza física, né, jovem, com potencialidade, né, cercamos ele e fizemos isso de forma coletiva, né, com psicólogos que temos lá no grupo para dar ajuda, com outros jovens, fizemos um cercamento e convidamos ele para vir conhecer o grupo de estudo para tirar suas dúvidas, né, com a perspectiva de, estando ali, a gente conseguisse auxiliar ele a tirar essa ideia suicida, né. E ele foi em mais 2 encontros, no último encontro, no terceiro encontro que ele foi no grupo de estudo, ele participa do grupo de estudo e fica até o final. No final, terminou o grupo de estudo, todo mundo sai e ele fica sentadinho lá no fundo. E eu me aproximo dele e pergunto para ele, né, o que tá te angustiando tanto? Tu não quer voltar para casa? Porque ele tinha ficado sentadinho ali, ele não queria sair dali, né? E o menino que tu via, ele com condições boas, físicas e sociais, né, com uma boa vestimenta, com uma boa aparência, saudável, né? Porque o que tá te gostando tanto, né? Ele disse, os meus pais não gostam de mim, eles não me amam, né? Eu sou fruto de uma gravidez indesejada, e a minha mãe sempre disse, né, que eu não deveria ter nascido. Então eu não sei o que é afeto, eu não sei o que é carinho, né? Eles só me dão coisas, né? Por isso que eu vou me suicidar. E aquilo penetrou no meu coração de forma assim aviltante, né? Conversei mais um pouco, falei das coisas espirituais, falei de Jesus, convidei ele para continuar no estudo, que certamente aquilo ia dissipar e que ele ia encontrar outros afetos, né? Outras pessoas que o cercariam, que o amor estava chegando, né? Daquela forma para ele, que Deus se manifesta através das pessoas e que estaríamos junto com ele, né? E conversamos assim, aí ele levanta para ir embora e eu pergunto para ele, posso te dar um abraço? E ele parou um pouquinho e disse assim, olha, eu nunca fui abraçado, mas pode. Ele fica com os dois bracinhos rente ao corpo, bem durinho assim, e eu cheguei, grudei ele, abracei ele assim, e respirava junto com ele assim, e ele quietinho, né? Aí peguei um braço dele, botei por cima assim, para ensiná-lo a abraçar, e ele se abraça em mim e fica abraçado assim, né? E suspira junto, né? E saiu dali assim, convicto, convencido, né? Fisguei o guri, agora vai dar tudo certo, né? Naquela semana, veio a notícia que ele se suicidou. Em casa, né, na porta do quarto, para que os pais vissem. Imediatamente mobilizamos a casa, chocados com aquela situação, e um dos nossos companheiros foi até a casa falar para a família que ele estava frequentando ali, que a gente estaria ali à disposição para consolá-los e fomos lá para se oferecer, né, para aquela família. E o pai atende a porta, né, não convida o companheiro nosso lá para entrar, e aí pergunta o que quer. Disse, olha, o companheiro da casa disse, olha, a gente ficou sabendo, né, do
do suicídio do fulano, né? E a gente está aqui para... E ele, olha, eu não quero saber de nada desse assunto, né? De espiritismo, de casa espírita, né? O corpo dele está lá no IML agora, estão fazendo a vistoria, o corpo vai sair do IML e vai direto para o cemitério. Nós nem vamos fazer velório. Para nós ele não existe mais. Nunca existiu. E é o que eu quero que vocês também entendam isso, né? E fechou a porta. Então nós tivemos ali com um menino que o suicídio dele foi pelo desamor. Então, toda vez que eu falo em suicídio, toda vez que nós fazemos o nosso mês espírita aqui no Boa Nova, sobre o suicídio, a prevenção, sobre a valorização, eu dedico sempre a esse menino, que eu não vou dar o nome aqui, eu dedico sempre a ele, e com o maior carinho eu envolvo ele nas minhas lembranças mais afetuosas, e esse abraço que trocamos, e que talvez tenha sido o único abraço fiel e verdadeiro que ele tenha recebido na vida dele, que ele receba esse abraço no mundo espiritual. Então é assim que nós temos que nos comportar com quem nós amamos e que porventura tenha se suicidado. Envolver com o carinho, com o máximo de amor, para que Jesus, percebendo a sua fragilidade emocional, porque quando se comete o suicídio, se quer aplacar uma dor, uma emoção distorcida e muito forte que está aquela pessoa. E ninguém pode julgar. Então, para os suicidas, os acontecimentos após o suicídio varia de espírito para espírito. Não existe um padrão de sofrimento ou de atitude. Isso está claro lá no livro O Consolador e no livro dos Espíritos. Então, nós temos que ter muito carinho, muita paciência e lembrar desses espíritos que padeceram sob o suicídio, né, com o máximo de oração, com as recordações mais belas possíveis, para que isso chegue no coração dele, de forma a abrandar esse processo de perturbação e, porventura, de sofrimento. Vamos ali ver o que a nossa irmã Janete do Ceará. Prezado irmão Éder, muito obrigada pela sua exposição doutrinária que nos ensinou tanto esta noite. Gratidão. Eu que agradeço o carinho aí, as vibrações amorosas. A gente sente no nosso coração o quanto que essa casa é amorosa, né? E os trabalhadores comprometidos com a verdade, né? Então a gente fica muito feliz aí, se coloca à disposição. A Idianês também, boa noite, agradecida a Éder por estar conosco esta noite. Eu que agradeço, a Idianês é sempre muito querida, muito gentil conosco, né? Espero logo que passar essa pandemia de poder fazer um encontro presencial e trocar muitos abraços. Isso mesmo, com certeza, porque assim, você falou da amorosidade da casa, do pessoal, mas é porque você tem essa amorosidade e você troca com a gente, isso é muito bom. Nós te agradecemos muito e que a espiritualidade amiga e o Mestre Jesus te envolvam sempre para você continuar estudando e divulgando a boa palavra, trazendo esse consolo para o nosso coração, envolvendo a gente nessa energia boa. Isso é o mais importante desse nosso encontro, né? A energia que nós recebemos através da tua palavra e do envolvimento da espiritualidade amiga. Que bom, gratidão. Eu que agradeço, né? E desejo que todos nós possamos encontrar essa abundância, né, de vida que Jesus traz para todos nós. E que não fiquemos detidos, né, nas nossas emoções ainda adoecidas. E que não possamos fazer delas, né, a coisa mais central da nossa vida. Somos espíritos imortais. Nós não estamos sós, não estamos abandonados, né, e juntos, e com o auxílio de Jesus e de Deus, que é nosso Pai, nós podemos muito mais, né, e viver de forma espiritual, de forma abundante, com as possibilidades mais variadas que temos para encontrar a nossa felicidade, a nossa alegria de viver. Que assim seja, que assim seja. Então, agora eu te convido, agradecendo, né, a todos que participaram conosco e convidando-os para esse momento de oração, para nós recebermos o passe. Nós temos uma equipe já de médiuns, né, que estão em oração nos seus lares, emanando essa vibração boa, e que agora nós
fechando os nossos olhos e entrando em conexão com o nosso anjo guardião, com a espiritualidade amiga. Nós recebemos a visita do nosso Mestre amado, o Mestre Jesus, que adentra o nosso lar, trazendo toda a sua luz, a sua amorosidade, que envolve a cada um de nós. E nesse pequeno momento, cada um de nós vai pensar naquilo que precisa, naquilo que necessita, refletindo com tudo que nós ouvimos esta noite. E o nosso Mestre está aqui, nos estendendo as mãos, os braços, nos envolvendo no seu abraço amoroso, trazendo energias salutares que envolvem o nosso físico, envolvem a nossa mente, o nosso espírito. E com muita gratidão, Mestre, queremos continuar contigo sempre. Envoltos nessa luz e nesse amor, nós te dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo e qualquer mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim, em teu nome, Pai, em nome do Mestre Jesus, de Oswaldo Melo e de toda a espiritualidade que sempre está conosco, que nos auxilia, nós encerramos a live desta noite. Imensamente agradecidos, te mandando um abração bem apertado daqui e agradecendo a todos que participaram conosco. Uma boa noite, com a paz de Jesus. Amém. Até mais, obrigado. Tchau.